Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu não vou me atrever a perguntar sobre quem está feliz ou alegre, porque é perceptível a alegria que já encheu este lugar. Nós estamos tomados por vou falar difícil agora, uma atmosfera de alegria. E essa alegria, ela é advinda exatamente da presença de Deus no nosso meio. Não existe outra razão para estarmos alegres senão porque nós estamos na presença dele. O salmista, no Salmo 16, verso 11, ele disse: far-me-ás ver as veredas da justiça, na tua presença tem abundância de alegria. O escritor do livro de Jó, ele usa no capítulo 41 e verso 21 a figura de um monstro marinho chamado Leviatã. Só que ele usa a figura do monstro para fazer uma alusão à presença de Deus. Aí a linguagem poética usada por ele é: no seu pescoço repousa a força, na sua presença a tristeza salta de prazer. A nossa alegria, ela não depende de fatores externos. A nossa alegria, ela vem de dentro para fora. Independente do lugar ou da circunstância, nós temos razões para estarmos alegres. Diga amém. Antes de falar a palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder voltar na AD Nova Betânia, em Mossoró, para juntos termos um tempo de aprendizado de louvor a Deus. Estava conversando hoje com Paulo Igor e com o Bruno, falando da minha relação com Mossoró. O meu ministério tem uma história com Mossoró. E eu conversava com eles que muitos anos atrás, dos lugares, quando eu comecei meu ministério, que eu mais preguei foi em Mossoró. Eu pregava tanto em Mossoró, e quando eu saí, eu sou aqui de João Câmara, né? Moro em Brasília há 22 anos, 23 anos, mas eu sou aqui de João Câmara. E eu me lembro que teve alguns meses, pastor Ladger, que os 4 finais de semana eu vinha pregar em Mossoró. Isso era tão notório que quando eu ia passando nas ruas lá, que tinha amigos meus que eu ia com a minha pastazinha preta para rodoviária, alguém já dizia assim: tá indo para Mossoró, né? Eles já sabiam que eu estava vindo para Mossoró. Então, eu sou muito devedor à Assembleia de Deus em Mossoró, por ter no início do meu ministério me dado tantas oportunidades. Por isso, quando eu recebo um convite para vir aqui, para voltar aqui, eu fico muito feliz, de verdade. Obrigado ao pastor Ladger, obrigado pastor Valdécio, a liderança de jovens, pastor Eduardo,
louvar a Deus pelo convite para estar aqui, louvar a Deus pela vida do Paulo e do Bruno, que foram me buscar no aeroporto, levaram para almoçar. São amigos que o Igor, eu conheço ele, o Paulo há muito tempo, então são pessoas muito queridas minhas aqui em Mossoró. Eu vou pedir para você ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo nos Antigos Testamentos, livro de Levíticos. Interessante que no dia que eu fui batizado nas águas, faz muito tempo não. Quem me batizou nas águas foi o pastor Miranda. Estava lá em João Câmara participando de uma conferência e ele foi convidado para ser um dos pastores que estaria batizando, e na ocasião, então essa foto até hoje, eu sendo batizado por ele. E um fenômeno na minha vida, eu era muito magro. Quando eu fico muito magro, o pescoço afina, as orelhas se destacam e eu me lembro que a minha filha pegou essa foto, olhou para essa foto e disse: nossa, papai, o senhor já era bonito nessa época, né? Você vê o que é filha, né, irmão? Estava falando com o Bruno que todas as vezes que ela faz isso, eu melhoro o Pix. Tem que ser, né? Você tem que investir, senão não dá certo. Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13, é a proposta de vocês para esta conferência. Quem encontrou, diga amém. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Sente-se, por favor. Antes de nós falarmos a palavra de Deus, eu vou só dar um aviso aqui, para que depois eu não me ocupe com tal. Eu tenho em minhas mãos aqui o meu mais recente livro. Eu escrevi esse livro na pandemia, quando todas as agendas cessaram. Fiquei 4 meses sem, na verdade 6 meses sem agenda. Eu fiz um propósito. Eu gosto muito de ler, é um hábito que eu tenho, o hábito da leitura. Eu fiz um propósito de ler 50 livros durante esses 6 meses. Eu não consegui ler os 50. Eu li 40 e escrevi 2 livros. E um deles foi esse aqui: Não temerei mal algum. Lições inspiradoras no Salmo 23. Quem aqui ama o Salmo 23? Diga amém. Acho que é impossível alguém que não se identifique com o Salmo 23. Os teólogos o chamam de a pérola dentre todos os salmos. Os judeus dizem que o Salmo 23 é o maior poema do Sefer Tehilim, ou livro dos louvores. Tem mais de 20 anos que eu prego no Salmo 23. Eu juntei toda a bagagem, dentre outras pesquisas, li outros livros,
e coloquei tudo isso em 113 páginas devotadas todas ao Salmo 23. Se você olhar esse livro, você vai ver que é um material completamente diferenciado. Até a página, ele é todo ilustrado, até as páginas dele é com uma cor específica para melhorar a questão da sua leitura. Então, no final, estarei lá para atender vocês. Apenas R$40 o preço do livro, débito, crédito, Pix, dinheiro do jeito que você necessitar e quiser. Passa lá no final e adquira, abençoando o meu ministério e a sua vida também. Queridos, quando me fora lançado o convite para estar aqui, logo em seguida me mandaram o organograma ou a programação da conferência, e eu vi que vocês escolheram Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13 como base para a proposta que vocês querem trabalhar durante esta conferência. E o tema desta noite, ou subtema desta noite, melhor falando, é sobre reacender a chama do primeiro amor. Logo que você pensa em primeiro amor, não tem como você não fazer uma conexão ou um link com o que está em Apocalipse capítulo 2, especificamente no versículo 20, ou versículo 4, melhor dizendo, quando Jesus está falando à igreja de Éfeso, igreja que estava situada em uma das regiões mais importantes para aquela época e mais estratégica. E Jesus faz alguns elogios a esta igreja, como ele faz em todas as outras, mas vem em seguida uma repreensão. A única igreja dentre as 7 igrejas da Ásia Menor que não receberá uma repreensão é a igreja de Filadélfia. Mas esta aqui, por exemplo, Jesus usa uma palavra, e a palavra dele é: tenho, porém, contra vocês que abandonaram o primeiro amor, a prática ou as práticas do primeiro amor. Depois vem uma exortação: lembrem-se de onde vocês caíram e voltem e arrependam-se a praticar as primeiras obras que vocês deixaram para trás. Eu gostei muito de quando vocês trouxeram essa proposta de reacender a chama com base em Levíticos capítulo 6. O que nós encontramos aqui, na verdade, é mais uma lei. O livro de Levíticos, ele está cheio de leis, leis perpétuas, leis cerimoniais. E se tem uma coisa que o judeu ele é muito visceral. O judeu é muito intenso. Ele pratica de fato aquilo que ele fala. Ele não só fala, mas ele vive. E o judeu ele é regido também por leis. E aqui nós vamos ver a lei, uma das leis do holocausto. E quando ele fala do holocausto aqui, a proposta é: vocês irão delegar pessoas e dar ordem para pessoas para que eles preparem o holocausto, para que ele seja consumido e que haja um culto com este holocausto. Só que tem um detalhe aqui, quando nós falamos deste fogo, desta chama,
A primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre este fogo, ou esta chama, como você queira chamar ou falar, é que este fogo ele foi aceso pelo Senhor. Foi o próprio Deus que em primeiro lugar acendeu a chama sobre o altar. Eu aprendo algumas coisas interessantes aqui sobre este fogo, que é um elemento que está muito presente na Bíblia Sagrada. Ou seja, você vai ver muito a representatividade das ações de Deus através do fogo. Ou seja, é um elemento que Deus usa muito para realizar sua vontade e fazer assim aquilo que lhe apraz. O fogo que aparece em cima do altar, ele foi aceso em primeiro lugar por Deus. Eu me lembro do que disse um pensador americano chamado Philip Yancey. Ele é autor de alguns livros que vocês conhecem muito bem. Philip Yancey disse um negócio interessante. Ele disse: não há nada em nós que possamos usar ou produzir para tentarmos negociar com Deus. Ele parte do pressuposto de que até as coisas boas existentes em nós, elas são advindas de Deus. Essa chama, esse fervor, esse primeiro amor, esse entusiasmo, essa ousadia, esse querer, esse desejo, essa inclinação, essa propensão para coisas boas, acredite, elas não foram produzidas por você, elas não partem da sua natureza, porque a nossa natureza, ela é uma natureza caída. A teologia diz que nós carregamos uma natureza adâmica, ou seja, advinda de Adão, e uma natureza edênica, ou seja, nós trazemos coisas lá do Éden. Então nós mesmos não somos capazes de produzirmos nada para glorificar a Deus. Ou seja, as coisas que existem em nós que glorificam a Deus, foi Deus que colocou em nós. Eu me lembro do que diz o salmista no Salmo 40. Ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama. Firmou os meus pés e os meus passos sobre uma rocha. Olha o que é que ele diz agora: pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O hino que você canta, o louvor que você dirige a Deus, esse cântico de celebração, foi Deus quem colocou dentro de você. Então nós somos incapazes de produzir algo para a glória de Deus. É por isso que aparece o fator graça. Graça é você receber o que você não merece. Nós não conseguimos produzir, mas Ele faz com que nós possamos emitir sons que venham a glorificar a Ele mesmo. Você quer ver um detalhe? Olha a continuidade do Salmo 40. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Sabe o que é que Davi está dizendo? O Salmo 40 é de Davi. Davi está dizendo: Ele me deu um hino para que eu cante para Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se você ler a carta escrita por Judas, o verso 3, sabe o que é que diz o verso 3? Ele vai falar lá sobre a fé que uma vez nos foi dada.
Acredite que as coisas boas que existem em você, elas não são produzidas por você, elas são geradas por Deus dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi você que acendeu a chama, não foi você que acendeu a chama no altar, a chama começou em Deus. Se você ler Levíticos capítulo 9, verso 4, a Bíblia diz que veio o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Se nós fôssemos viver daquilo que produzimos, nós viveríamos uma vida desgraçada, medíocre, e talvez não estaríamos mais nem aqui. A nossa felicidade é porque nós vivemos daquilo que Deus produziu em nós e acendeu em nós a chama do primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi você que achou Deus, foi Deus que achou você. Não foi você que encontrou Deus, foi Deus que encontrou você. Não foi você que buscou Deus, foi Deus que buscou você. 2:11 diz o que? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha o que é que diz o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez aqui, vem de monofaturar, fazer com as próprias mãos. Esse termo aqui, fez, é o mesmo que aparece em Efésios capítulo 5, do verso 6 em diante. Somos feituras das mãos de Deus. Fazer aqui é fazer com as próprias mãos, é o agir do próprio Deus, é o trabalhar do próprio Deus. Você é o resultado do que Deus fez, você é o resultado do que, você será o resultado do que Deus está fazendo. Não é sobre você, é tudo sobre Ele, porque quem fez foi Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a chama foi acesa por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A chama foi acesa por Ele. Agora, quando eu começo a pensar nesta chama, além de eu entender que ela é a advinda de Deus, foi Deus quem a acendeu pela primeira vez, a segunda coisa que eu aprendo sobre ela é que esse fogo é um fogo santo. Fala comigo, fogo santo. Não, fala com mais substância. Fogo santo. Isso quer dizer que não é um fogo qualquer, é fogo santo, é obra santa, é coisa santa, é projeto santo. Terceira coisa que eu aprendo sobre esse fogo é que Deus não acendeu esse fogo só porque Deus queria que o fogo fosse aceso. Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que Deus faz é com propósito e para um propósito. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. Todas as coisas já estão delineadas por Deus nos seus pontos e vírgulas. Quer ver um detalhe? Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, isso é eternidade. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, isso é poder. Operando eu, quem impedirá? Isso é soberania. Tem muita gente achando que o que Deus está fazendo é porque Ele resolveu fazer agora. Tem muita gente achando que o que Deus está fazendo é porque Deus quer fazer cair de paraquedas. Não, todas as coisas estão na presciência de Deus. Todas as coisas estão no controle daquele que nunca perdeu o controle. Aleluia.
Pastor, eu me preocupo com amanhã. Não se preocupe com amanhã, Deus já está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu fico querendo entender o modus operandi de Deus. Eu costumo dizer que quem quiser entender o trabalhar de Deus vai morrer doido e besta e não vai entender nunca. Não tem como entender o trabalhar de Deus. Quer ver uma coisa? Para dar vitória a José, Deus fez Faraó dormir demais. Para dar vitória a Mardoqueu, Deus fez Assuero perder o sono. Ele tira o sono de uns, ele dá sono a outros. Ele faz como quer, quando quer, do jeito que quiser, para glorificar o nome dele, como ele bem entender, porque ele é Deus. Deixa eu ver quem veio glorificar a ele esta noite. Então, quando Deus acendeu a chama no altar, ele acendeu para um propósito. Você não é resultado do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não é uma tragédia da biologia. Ah, pastor, mas tentaram me abortar. Sabe por que você não foi abortado? Porque você já estava na presciência de Deus. Sabe por que não conseguiram frear você? Porque você já estava na presciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta chama que ela arde em você, ela não é por acaso, ela é para um propósito. Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço. Se tem uma coisa que Deus sabe e tem o controle, é da sua vida. Deus conhece você mais do que você. Você se lembra do que o salmista disse no Salmo 139, verso 1? Tu me sondas e me conheces. No Salmo 139, verso, parece-me que 16, se não me falha a memória, ele disse: eu estava em substância informe. Substância informe aí é no estado embrionário. Eu era um embrião e Deus já me conhecia e já me via. Louvado seja o nome do Senhor. Você não chegou no útero da sua mãe por acaso. Você é um projeto da presciência do Eterno. Essa chama não é só um fogo, essa chama é um projeto de Deus para incendiar outras pessoas. O fogo foi aceso por Deus e tem um propósito nisso aí. Se partisse de sua vontade própria, você estaria aqui hoje? É óbvio que não. Você teria planos para você. Você teria planos para você. Eu vou repetir. Você tinha planos para você. Você marcou um projeto para você. Mas sabe o que é que eu acho lindo em Deus? Você já leu Gênesis capítulo 37, verso 1. Ele começa dizendo assim: habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai. Habitou Jacó, habitou do verbo habitar, tornar-se morador ilustre. Habitou Jacó nas terras das peregrinações de Isaac, pai de Jacó. Ok. Quem está diante do pergaminho com um pincel e um tinteiro aqui escrevendo? Quem escreveu Gênesis? Pelo amor de Deus, irmão. Quem escreveu Gênesis? Pode falar, não tenha medo de falar não. Moisés é o amanuense de Deus. Ele está diante do pergaminho, tinteiro aqui e o pincel aqui. Ele está escrevendo. Gênesis 37. Habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai. Ponto. Aí ele começa outro parágrafo. E era... Solta aí, já que você está soltando aí. E esta é a história de quem? E esta é a história de Jacó. Ou seja, Moisés está aqui, pastor, falando da história de Jacó. Aí ele diz assim, ó, e esta é a história de Jacó, ponto. Tendo
José. É aqui que está o que da questão. E tendo José a idade de 17 anos. Espera aí, se Moisés está escrevendo a história de Jacó, não era para aparecer José aí. Pela lei da primogenitura, quem tinha que aparecer aí, sabe quem era? Rúben, o mais velho. Só que Deus é o seguinte: Deus, como tem todas as coisas na sua mão escrita, e Deus já delineou todas as coisas, Moisés queria Rúben, porque pela lei da primogenitura era Rúben, mas o Deus que tem o controle de todas as coisas, ele queria José. Ele tinha escolhido José, o projeto era para José. Alguém olhou para você e disse: esse não. Deus disse: vai ser ele, porque eu quero ele, escolhi ele e vou usar ele. A vontade do homem era que fosse Rúben, mas não vai prevalecer a vontade do homem. Eu vou melhorar. Não vai prevalecer o que o homem quer. Eu vou melhorar. Não é a vontade do homem que vai lograr êxito. Vai prevalecer o que Deus quer, porque Ele é Deus. Você não é resultado do acaso. Essa chama aí não é por acaso. É um projeto de Deus. Pastor, mas pelas vias naturais eu não tenho nenhuma condição. E quem disse que Deus se submete a condições humanas, padrões humanos, vontades humanas? Não, Deus está acima de tudo isso. A bem da verdade, Deus vai na contracultura, Deus vai na contramão da lógica. Eu provo para você. Eu provo para você que Deus não está preocupado com padrão humano para fazer o que Ele quer. Deus não faz assembleia solene ou reunião extraordinária para ouvir a opinião de alguém. Ah, esse aqui não, Senhor. Esse aí não vai não, porque não tem, não preenche esses pré-requisitos aqui. E esse aqui? Não, esse aqui também não dá não, porque ele matou um Egito lá no deserto e enterrou. E esse aqui? Não, esse aqui adulterou com a mulher que era do reino dele lá. E esse aqui? Não, esse aqui é pequeno demais, não sabe falar direito. Os homens medem as pessoas pelas circunstâncias. Deus não pauta ninguém pela circunstância, porque Deus está vendo o seu futuro. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então ninguém vai dizer o que Deus tem que fazer. Deus já disse como seria. É por isso que você está aqui nesta noite. Você não é um acidente. Você já imaginou Deus como um trabalhador? Deus chegando com a caixa de ferramentas aqui. Aí Deus abre a caixa de ferramentas. Quais ferramentas você imagina que Deus tiraria de dentro da caixa de ferramentas? Modernidade, contemporaneidade, IA, inteligência artificial, tudo de moderno. Não é isso que você pensa, que a gente imagina que Deus faria? Aí sabe o que era que Deus iria tirar da caixa de ferramenta dele? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são. Lembra da oração de Jesus lá em Mateus 11 e 25? Ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Lembra do que está no Salmo 113, versos 5, 6 e 7, e a pergunta que a teologia chama de pergunta retórica: quem é como nosso Deus, quem curva-se para ver os céus, ergue do monturo o desprezado e o desvalido, e o faz assentar no meio dos príncipes, e acende uma chama no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um altar em que Deus resolveu acender uma chama para um propósito.
Eu vou dizer de novo: a chama foi acesa, a chama é santa e a chama é para um propósito. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado aí, por gentileza. Oh, aleluia. Até para ela não dormir. Colocou a mão no ombro dela, diga para ela: Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Diga para ela: essa chama foi acesa para um propósito. Aleluia, aleluia. A chama foi acesa por Deus. A chama é santa. A chama é para um propósito, é para o culto. Ela era para queimar o holocausto. E em quarto lugar, a chama tem que ser perene, não se apagará. Perenidade. Independente da circunstância, do clima, do lugar. Interessante que nesse período aqui os hebreus, eles eram nômades. Eles se deslocavam de lugares para outros. E você já se perguntou como era que eles faziam no processo do deslocamento quanto à chama? Eles, com muito cuidado para que a chama não se apagasse, eles preservavam a chama em um recipiente, cuidando dela para que no deslocamento ela não fosse apagada. Ou seja, ela queimou neste lugar, ela vai queimar enquanto nós estivermos nos deslocando, e quando chegarmos no lugar para onde Deus está nos mandando, a chama vai queimar lá também. Aleluia, aleluia. Infelizmente nós estamos convivendo com uma circunstância. Qual, pastor? Tem gente que na igreja é uma tocha viva, relampeia, sapateia e pega fogo. Mas parece que quando sai dessas portas aqui, a chamazinha vira fogo de foquito. Lembra foquito? Lembra fogozinho de pilha, de bateria, choque de pilha. Parece que dependendo do lugar, e dependendo do lugar onde estiver, a chama se apagará, ou vai ser apagada. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O projeto para a chama que foi acesa no seu coração é perenidade, não vai se apagar. Pastor, mesmo enfrentando os embates da vida, não vai se apagar. Pastor, mesmo enfrentando lugares e circunstâncias, não vai se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se de uma coisa: a chama foi acesa por Deus, mas a manutenção é minha. Louvado seja o nome do Senhor. O interesse é meu, a vontade é minha, eu tenho que querer. Deus vai trabalhar com a sua vontade. Deus não vai invadir a sua privacidade, não. É o diabo que arromba a casa. Deus está dizendo, Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. É para quem quer. Deixa eu ver se tem pelo menos uma aqui que quer. Não invente desculpas para você ser uma pessoa aqui e outra lá. Não invente justificativas para você não glorificar a Deus lá. Você sabe do que é que eu estou falando? A maior prova do caráter de uma pessoa é na obscuridade. Não é na igreja, não. Na igreja é legal você glorificar a Deus, falar língua estranha, faz parte do culto. Se for da parte de Deus mesmo, pular, saltar, não sou contra isso não, eu sou pentecostal. Amém? Mas a maior prova de que a chama é verdadeira é quando ninguém estiver vendo.
é quando ninguém estiver por perto. Pastor, mas eu estou enfrentando muitas dificuldades, será que a chama vai apagar? Depende de você. Você lembra de Jó capítulo 1? No capítulo 1, Jó perdeu as 3 coisas mais importantes da sua vida. Quais foram elas? Filhos, saúde e bens materiais. São as coisas mais importantes da vida, sim ou não? Humanamente falando. Filhos, família, saúde e bens materiais. Jó perdeu tudo isso. Satanás, quando ele chegou para negociar com Deus a integridade de Jó, e o próprio Deus deu testemunho sobre Jó, dizendo: vistes o meu servo Jó, ele é reto, íntegro e se desvia do mal. Aí o diabo diz assim: debalde ele te adora. Ele te adora pelo que ele tem, ele te adora por causa da família que ele tem, e ele te adora por causa da saúde que ele tem. 3 teses. Se o Senhor te tocar na família, tocar na saúde e tocar nos bens, ele vai parar de te adorar. Deus disse: vai, toca nessas 3 áreas, só não toca na vida dele, porque a vida dele é minha. Eu comecei e eu termino. Ei, eu gosto muito da fala do que disse o grande reformador, o monge agostiniano Lutero. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Que loucura, né? Como que o diabo é o diabo de Deus? Sabe como foi que Lutero descreveu? O diabo como um cachorro com uma coleira, e Deus segurando a coleira, dizendo: você só vai até onde eu quiser, você só faz o que eu quiser. É por isso que ele não toca onde Deus não quer que ele toque. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? O diabo foi lá e tocou na família, nos bens e na saúde. Quando o Jó perde tudo isso, o diabo ficou olhando na plateia e deve ter dito: ele agora vai negar, a chama agora apagou de vez. Aí a Bíblia diz assim, no verso 20 e 21 do capítulo 1: e levantando-se Jó, raspou sua cabeça, rasgou o seu manto e prostrou-se por terra e o adorou, dizendo: nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, adorado seja o nome do Senhor. Quem é você quando você está em crise? Quem é você quando as coisas não saem do jeito que você queria? Quem é você quando o seu ego não é massageado? Quem é você quando você perde? Quem é você quando você fracassa? Quem é você quando as coisas fogem do seu controle e ninguém está vendo? Como é que está a chama? Jó disse: pode tocar por fora, mas a chama vai continuar acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que haja perenidade nessa chama, que ela nunca se apague. Não importa sobre crises, não importa sobre problemas, não importa o que eu estou enfrentando, essa chama vai arder sobre o altar. Tu é o altar, tu é o altar, tu é o altar, você é o altar onde a chama arderá. Eu me lembro, sabe de quem? De Abacuque, capítulo 3. Olha o contexto de Abacuque: crise, bancarrota, em todas as áreas, financeira, política, familiar e espiritual, um caos total. Em meio a tudo aquilo, Abacuque levanta a voz, e como é que Abacuque canta? Ele canta dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os campos não produzam mantimento. Abacuque diz: todavia, com tudo isso, mesmo assim, eu não sei vocês, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei vocês, mas a chama está acesa. Tem pelo menos uma aí, que em meio às lutas, a chama não apagou. Deixa eu ver. Você conhece o apóstolo Paulo, e você conhece o epistolário dele, ou as cartas escritas por ele. Algumas cartas escritas por Paulo, elas foram escritas em prisões. É por isso que algumas são chamadas de cartas das prisões. Outro detalhe: Paulo tinha um amanuense, ele ditava, o cara escrevia. Mas essa que eu vou citar aqui foi escrita pelas mãos de Paulo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é o maior tratado sobre alegria da Bíblia Sagrada. Quando você chega no capítulo 4, em especial do versículo 4, está escrito assim: alegrem-se no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Dependendo da tradução é regozijem-se. Aí ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tem três coisas interessantes. Alegrai-vos, uma ordem. Sempre eu aprendo que a alegria, ela é ultra circunstancial, vai além das circunstâncias, é sempre. Eu estou falando da perenidade da chama. E ele diz assim: olha, no Senhor, a razão da nossa alegria. A nossa alegria não é um objeto, é uma pessoa, é o Senhor. Então, uma ordem, algo que vai além das circunstâncias, e o Senhor é a nossa alegria. Detalhe, ponto. Quando Paulo escreveu essa carta de próprio punho, ele estava nos cárceres romanos, numa cela fria e fétida. Mas não para por aí. Sabe como era que Paulo estava? Paulo estava com as suas costas dilaceradas por causa das varadas, das chibatadas. A estrutura física de Paulo estava toda comprometida por causa das perseguições. Esse cara tinha razões humanas para dizer assim: eu dando a minha vida, enfrentando o que eu estou enfrentando, parei por aqui agora. Para mim não dá mais não. Que Deus é esse que me vê passando por tudo isso e não faz nada? Talvez alguém dessa geração mimizenta, triunfalista de hoje pensaria isso, porque hoje o conceito de vida cristã está atrelado mais à prosperidade do que a caráter e conduta. Tem muitos lugares por aí, muitos púlpitos que viraram balcões. Evangelho virou mercadoria. Pregadores viraram mercadejadores e crentes consumidores vorazes. Você já viu aquela célebre frase: vem para cá e para de sofrer, escolha. Já viu o cardápio? Tem lugar por aí que tem um escaninho com as perguntazinhas: que
tipo de mensagem você quer ouvir. É o lugar em que você entra, paga pela comida, escolhe o que você quer e come. Aqui não, o cardápio aqui quem dita é o Espírito Santo. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Sabe por quê? O que você quer pode até ter aparência de bom, mas o que Deus quer é muito melhor do que o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então aqui você não dita não, aqui o Espírito Santo é quem dita o cardápio. Então esse conceito de cristianismo bom é cristianismo que traz prosperidade. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca disse venha e pare de sofrer. Jesus disse venha e sofra, mas nunca pare. Aleluia. Pastor, o senhor está dizendo que cristianismo é só sofrimento? Não, eu não sou da teologia franciscana também. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cristianismo é cruz, mas cristianismo é alegria, regozijo e celebração. Então quem olha para Paulo deve ter imaginado, como é que o cara está passando por tudo isso? Só que tem um detalhe, o que Deus estava querendo fazer através de Paulo era mostrar, sabe o que? É possível, em meio às piores agruras da vida, a chama não se apagar. É possível, em meio aos maiores embates da vida, a chama permanecer acesa. Eu vim aqui nesta noite liberar uma palavra para a sua vida com muita autoridade. Não importa o lugar onde você vai, a chama vai arder lá. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, moça ou rapaz, a chama arderá no trabalho, na faculdade, em casa, na igreja, onde você pisar a planta do seu pé, alguém vai ver de longe que tem fogo aceso na sua vida. Eu sei que vai ser difícil, você vai ser criticado, vilipendiado, vão fazer chacota de você. Eu prego uma coisa, sabe o que é que eu gosto de pregar? Eu digo muito isso para minha filha. Primeiro vão te criticar, depois irão te respeitar. Primeiro vão te rejeitar, mas quando estiverem possessos vão te procurar para você orar, e a chama arderá, e o demônio vai bater em retirada, e o nome do Senhor será glorificado. A minha filha, quando foi fazer faculdade, ela foi para uma das maiores de Brasília. E quem aqui frequenta centros universitários sabe do que é que eu estou falando. Não existe hoje um lugar mais perigoso, principalmente para quem é cristão, principalmente para jovens. Eu conheço histórias e mais histórias de jovens que estavam na igreja com 6 meses de faculdade, pirou o cabeção. Quando a minha filha chegou lá, ela procurou um lugar para cultuar. Ela disse: papai, não tem. Eu falei: procura direito que tem. Ela disse: eu achei um lá com 7 pessoas e o negócio não está fácil. Eu falei: vai lá e faz a sua parte. Ela falou: mas tem críticas, tem perseguições. Eu falei: quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Ela começou debaixo de críticas, enfrentando problemas com reitores e aquela turma que vocês sabem de quem é que eu estou falando. Quando se fala de maconha, de prostituição, libertinagem, essas coisas mais, são políticas públicas. Agora quando fala de cristianismo, Bíblia Sagrada, aí eles criam umas normativas, que é para tentar proibir. Vocês sabem do que é que eu estou dizendo. Ela insistiu, assumiu a liderança daquele grupo de jovens, com 7 jovens. Tinha dia que ela chegava em casa e dizia: está muito difícil. Eu falei: quem disse que seria fácil? Ano passado elas fizeram um culto lá, Paulo Igor, com 75 jovens, glorificando e adorando a Deus naquele lugar. Segure sua mão lá em cima, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para você.
Quem acendeu a chama foi o Senhor. A chama é santa, ela foi acesa para um propósito e ela é perene, não se apagará. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você: Deus te dará a graça, você fará a sua parte e a chama não será apagada. Você vai ver essa chama acesa no coração dos seus filhos, dentro do seu lar, e onde você pisar a planta do seu pé. Bendito seja o nome do Senhor. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para que esta chama venha a arder e a queimar em meio a densas trevas. A palavra de Deus para você é: vós sois sal da terra e luz do mundo. A lâmpada não será colocada debaixo do alqueire, mas em cima do velador, para que de longe alguém veja: tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Deixa eu ver se tem fogo aqui esta noite. Levante as duas mãos, abra a boca e glorifica o nome de Jesus neste lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já vou partir para o encerramento. Aparece uma expressão aqui, e a expressão é essa: o fogo arderá e não, me ajuda, irmão. O fogo arderá e não, detalhe, se aparece a expressão não se apagará, significa dizer que ele pode ser apagado, sim ou não? Sim, é lógico. Está explícito. Só aparece a expressão não se apagará porque há uma possibilidade dele ser apagado, dele se extinguir. Pastor Adriano, o que mais apaga fogo na vida de crente? Eu vou usar uma palavra que vocês conhecem muito bem: relativismo. O relativismo ou a relativização é algo que tem acabado com a vida espiritual de muita gente. Primeiro, relativização da fé. Pastor, troque em miúdos. O que seria a relativização da fé? É você tratar a fé como uma coisa qualquer. É você relativizar. Não precisa de tanto, não é bem assim. Você já escutou essa história? Para que isso? Não precisa de tudo isso. Esses exageros, esse negócio está exagerado demais. Para que isso? Não é bem assim não. Nós podemos viver de forma bem melhor e bem mais tranquila. No dia que a igreja de Jesus estiver na terra bem tranquila, é porque ela deixou de ser igreja. Eu vou dizer de novo: no dia que a igreja de Jesus estiver na terra e não tiver nenhum problema contra ela, ela deixou de ser igreja. Ela tornou-se, sabe o que? Ela tornou-se um Lions Clube da vida, um clube social qualquer. Sabe aqueles clubezinhos que tem aí? Clube de regata, para ir lá e tal, aquela coisinha. Igreja não é para isso. Igreja é sal da terra e luz do mundo. Por favor, tá? Eu não estou dizendo aqui para você ser um chato, um impertinente, um mal educado e um intransigente. Nada disso. Eu estou dizendo para você ser sal e luz. Pastor, como é que eu sou sal e luz sem incomodar, sem ter
perturbar. Não tem como. Mas pastor, eu posso chegar lá tocando terror? Não, não, não. Só seja. Ei, sabe o que foi que Lutero não, Calvino disse? Pregue evangelho sempre. Se preciso for, use palavras. A maior pregação é a sua vida, é o seu comportamento, é a sua história, é o seu testemunho. Alguém vai olhar para você sem você dizer nada e vai ver Deus, sentir Deus, ter sede de Deus e ver uma chama acesa. Tem um provérbio judeu que diz o seguinte: tuas atitudes falam tão alto que tu não precisas dizer uma palavra. A maior pregação não é com palavras, a maior pregação é com a vida. Aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 verso 26: e pela primeira vez em Antioquia os apóstolos foram chamados de cristãos. Aleluia. Se você ler o segundo livro dos Reis, me foge agora, parece que capítulo 4, me fugiu o verso agora. A Bíblia diz que a mulher chamou o marido dela e está vendo esse homem que vai passando aqui? Ele é um santo homem de Deus. Sem falar nada, sem dizer nada, eles viram e eles sentiram Deus na vida deles. Sabe o que quer dizer cristão? Pequenos cristos ou parecidos com Cristo. A sua vida é a maior pregação onde você pisa a planta dos seus pés. Escute isso aqui. Deus te trouxe aqui nesta noite para falar com você e dizer, sabe o que? Não relativize a fé. O que é não relativizar a fé? Fé tem que ser algo tratado como algo extraordinário e especial. Fé não é um objeto qualquer, fé não é uma coisa qualquer, fé é um instrumento poderoso com o qual você vence as lutas desta vida e rompe. Você lembra do que está lá em Romanos capítulo 1 e verso 17, a última parte: e o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 e verso 7: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Efésios capítulo 6 e verso 16: embraçando também o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Não trate fé como confissão positiva, não trate fé como vã repetição, não trate fé como lavagem cerebral, não trate fé como a mercadoria. A fé não pode ser relativizada. A fé que uma vez nos foi dada, por ela nós devemos batalhar todos os dias. Tem gente relativizando a fé. Segundo lugar, tem gente relativizando o sagrado. Olhe para cá. A pior desgraça do cristão é quando ele trata o sagrado de qualquer forma. Eu vou melhorar. Nunca se acostume com o sagrado. Como é, pastor? Não entendi. Eu vou explicar para você. Tem muita gente por aí que para ele tanto faz estar num cinema como numa igreja, num shopping como numa igreja, numa balada como numa igreja, em qualquer outro ambiente. Para ele a igreja é a mesma coisa. Se você está tratando o ambiente sagrado dessa forma, você precisa urgentemente rever os seus conceitos de cristão, porque essa chama está prestes a apagar. Eu estou terminando agora. Vocês se lembram de Marcos capítulo 5, quando aquela mulher rompeu uma multidão e tocou na orla da veste de Jesus? A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Parou e perguntou: quem me tocou? Mestre, como tu perguntas quem te tocou, sendo que a multidão te aperta? A multidão estava apertando e não recebia nada. Vem uma mulher, toca e recebe virtude. Sabe qual é o problema da multidão? A multidão está acostumada com o sagrado. A multidão está vivendo o que eu chamo de teologia da cadeira de balanço.
balança, balança, fazendo força e não sai do lugar. É mesmice, é a mesma coisa, é do mesmo jeito. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer, eu vou porque eu acho legal ir para a igreja, eu vou porque é um ambientezinho legal, eu vou porque eu vou lá encontrar alguém, eu vou porque hoje a minha novela preferida, deixa eu corrigir aqui, eu não acredito sob hipótese alguma que um crente assiste novela. Não. Se você liga a televisão da sua casa numa desgraça daquela, a chama já apagou faz muito tempo. Pelo amor de Deus, coloca diante dos teus olhos o que presta, o que glorifica a Deus. Então, se você está nesse parâmetro aí, eu vou porque eu não tenho nada para fazer, você se acostumou com o sagrado. Olhe para cá, isso aqui deve ser especial todos os dias. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí quando ele chegou lá na casa do Senhor, ele disse: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa viver todos os dias da minha vida na tua presença, ó Senhor. Não se acostume com o sagrado. Fique de pé, por gentileza. Negócio que eu escrevi aqui, eu não falei nada. Mas tem amanhã pela manhã ainda e amanhã à noite. Olhe para cá. Relativização da fé. Relativização do sagrado. Relativização da oração. Relativização da palavra. São 4 coisas que são especialistas em apagar a chama do coração do crente, do altar do crente. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para falar com você, não o que você queria, mas o que Deus queria que você ouvisse. E eu tenho certeza que o tema desta conferência não veio por acaso. O tema desta conferência é para que você termine 2024 queimando no altar. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Feche os corredores. Feche os corredores, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Segurou na mão dessa pessoa? Segurou na mão dessa pessoa? Há uma palavra de Deus em você para ela. Sabe qual é a palavra? Você não está aqui por acaso. Isso aqui não é uma conferência que nasceu no coração do pastor Ladger, Valdécio, Eduardo. Não. Você se lembra do que eu falei no início? Quem acendeu a chama foi Deus. Se a proposta aqui, eu vou ser muito aberto, se a proposta aqui fosse enriquecimento, bens materiais, eu diria, é coisa de homem. É pecado, pastor, enriquecer? Não. Seja rico, em nome de Jesus. Não é pecado não. Mas que sua riqueza não faça a chama se apagar. É esse o ponto aqui. Pastor, parece que isso é contra alguém. De forma alguma. Seja trilionário, seja um Elon Musk da vida. Porque se ele gastar $1 milhão por dia, ele teria que demorar 610 anos para gastar tudo que ele tem. E está usando a fortuna dele para muitas coisas boas. Deus vai pegar tudo que você tem e vai usar para a glória do nome dele. Então, se fosse uma proposta humana, eu diria que nasceu no coração do homem. Mas isso aqui não é humano. Essa coisa da chama não é coisa de homem, é coisa de Deus. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui para Deus reacender a chama. Sabe o que é que eu acho interessante nele? Sabe o que é que eu acho interessante nele? Não apagará o pavio que fumega.
não quebrará a cana trilhada. Pastor, eu cheguei aqui e confesso, não estou muito bem. Eu admito, pastor, eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Olha, quando eu chegava na igreja, pastor, bastava cantar o hino 15. Eu chorava, falava língua estranha, me alegrava. Agora, não estou conseguindo, faz muito tempo que eu não sinto mais nada. Tem dia que eu chego aqui, pastor, só para preencher um horário. Você está pecando em dizer isso? Não, isso é sinceridade. Seja sincero, deixe transbordar o que enche o seu coração. Deus gosta de sinceridade. Quando Deus falou com Jacó lá no Val de Jaboque, qual foi a pergunta de Deus? A primeira pergunta de Deus para Jacó: qual o teu? Qual o teu? Qual o teu? A pergunta é: Deus não sabia o nome de Jacó, não? É lógico que Deus sabia. Só que Deus queria que Jacó dissesse: eu sou Jacó. Eu uso meus escusos mesmo. Eu fico tentando fazer manobrinha. Eu não sou mais o que eu era. Eu estou arrebentado mesmo. É verdade. É isso que Deus quer. Seja sincero com Ele hoje. Porque a proposta dele para você nesta noite, sabe qual é? Ele não quebrará a cana, não quebrará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. Talvez você chegou aqui nesta noite e a chama não é mais aquela do início. Você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Você não é doido, você sabe que não é mais a mesma pessoa. Você sabe que não tem mais aquele entusiasmo. Mas Deus marcou esta conferência com você, sabe para quê? Para reacender. Tem combustível do céu, graça descendo neste lugar esta noite para reacender a chama que estava quase apagada. Eu disse que Ele acende a chama e a manutenção é sua. Qual que é a manutenção, pastor? Se renda, abra a boca, adore, admita, e Ele faz a parte dele. Segura a mão dessa pessoa lá em cima, por favor. Deixa eu ver quem veio adorar. Pelo amor de Deus, se você quer, diga para Ele que você quer. Cadê você? Poderia estar em qualquer outro lugar. Cadê os crentes que vieram adorar? Tua presença. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo faz que você não adora? Com medo de não viver. Quanto tempo faz que você não sente a presença dele? Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração já tem crente aí adorando. O pavio que fumega está sendo acendido ou reacendido. Vai, abre a boca. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Só quem veio adorar. Vai, abre a boca. Meu Deus. Poderia estar em qualquer outro lugar. Já tem crente sendo renovado. O pavio já está sendo aceso outra vez. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Que coisa linda. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Que coisa linda. A voz que saiu dela um dia me Deus está enchendo vidas. Já está renovando vidas. É você. Vai, vai. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te renovar. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu. Cadê os adoradores? O dia conta agora vale mais que mil. Abre a boca.
pode renovar agora, batizar com o Espírito Santo agora, encher agora. Pela sua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela sua presença. Não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Abre a boca. Só quem veio adorar, deixa ele reacender a chama. e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se Mais uma vez, essa chama. não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Deixa eu ver quem veio glorificar a Deus. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Mais uma vez, uma coisa, e deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. uma Coisa vou e ver. deixa eu ficar. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Deixa queimar. Queremos queimar, Queremos queimar, nós somos seus filhos. Não negue o seu fogo. negue o seu fogo. Nós somos Somos seus filhos. e nós queremos. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. mais uma vez, só mais uma vez. Vai. Deixa queimar. Deixa queimar. E queima. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Abrace a pessoa que está do seu lado, por gentileza. Diga para ela: a chama não se apagará. A chama, ora por ela aí, chora com ela, profetiza sobre a vida dela, ministra sobre ela. Essa chama não se apagará. Oh, aleluia! Só quem pode glorificar a Ele nesta noite, faça isso em nome de Jesus.